Nós vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 3. Nós vamos ler até o versículo 11, como eu fiz domingo passado. No entanto, não expus todo esse texto e nem vou fazê-lo agora de novo. Mas vamos fazer a leitura. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrá-los, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém, irmãos. Vamos orar. Obrigado, meu Pai bendito, por tua palavra que foi lida neste momento, por esta epístola, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que iniciamos a sua exposição para a edificação da tua igreja, para a salvação daqueles que ainda não fazem parte da mesma. Ó Deus, que o teu evangelho cumpra o teu propósito pré-determinado, de alcançar os eleitos e também, Santo Pai, de endurecer aqueles que de fato não foram escolhidos para a salvação. O Senhor sabe, o Senhor conhece. O nosso desejo, ó Pai, é que o maior número possível de pessoas sejam alcançados com a tua palavra, com a pregação do teu evangelho. Que teu Espírito Santo nos conduza. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa passagem nós iniciamos a sua exposição há 3 domingos. Nós estamos já no 3º domingo. E dessa forma, nós fizemos a primeira mensagem, foi uma introdução, como de costume, os irmãos já sabem. Fazemos uma abordagem geral sobre a carta, sobre o autor, os destinatários, a questão da social, política da época. E a segunda mensagem, domingo passado, nós tratamos do versículo 3 e o versículo 4, falando sobre a exaltação a Deus. Como Paulo exalta a Deus neste momento na sua carta. Então, os 2 versículos, especialmente o versículo 3, quando ele bendiz a Deus, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. E continua também dessa mesma forma no versículo 4, que Paulo continua a exposição sobre a questão do sofrimento. E hoje eu quero falar sobre sofrimento e consolo. Não
de mim mesmo, lógico. Não é uma palavra motivacional, não é uma palestra como a palestra dos coaches evangélicos dos dias atuais, mas é uma palavra de Deus que vem trazer ânimo aos irmãos, à igreja, em relação ao sofrimento. E Paulo fala com muita propriedade sobre sofrimento aqui. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, vai dizer que traz no seu corpo as marcas de Cristo. E ele é uma testemunha, ele é uma pessoa que melhor poderia falar sobre sofrimento, é lógico, depois de Cristo. O apóstolo Paulo sofreu e muito, nós vamos ver nessa carta mesmo, depois, Paulo apresentando o seu currículo de vida, o currículo vitae de Paulo, onde do início ao final da sua carreira cristã é marcada por sofrimento, prisões, açoites, desprezo por parte das pessoas da sua própria nação, prisões, e por último Paulo foi decapitado na capital do Império Romano. Então o apóstolo Paulo era PhD em sofrimento. Não tinha nenhum do seu tempo que sofreu tanto quanto o apóstolo Paulo por causa do Evangelho. Para que os irmãos saibam e percebam muito bem a razão do sofrimento que Paulo menciona aqui. E quando ele diz no versículo 4, é Ele que nos conforta, ele está falando de Deus, o Pai de toda consolação. Ele está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, como se apresenta como aquele que cuida do seu povo, que é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. O Espírito Santo, que é enviado como o Consolador, aquele que vem para dar conforto à igreja, consolo à igreja, direção à igreja. Portanto, nós veremos mais à frente que a palavra conforto que aparece aqui, ou consolo, é mal compreendida em nosso meio, nos dias atuais, onde as pessoas confundem conforto com simplesmente um local apropriado para morar, um local onde você possa criar os seus filhos e viver em um conforto do seu lar, como nós costumamos dizer. Se for no inverno, uma casa aquecida, por exemplo, nas regiões frias, mas se for num clima como o nosso, conforto para nós é uma casa, um local mais arejado, mais frio, para descansar. Mas a palavra ela não é tomada nesse sentido exato como nós usamos nos dias de hoje. A palavra conforto aqui, ela não está se referindo a esse conforto físico, material, o qual nós buscamos nos dias de hoje. A palavra conforto aqui está se referindo, irmãos, às nossas tribulações, às preocupações do dia a dia, aos problemas que nós enfrentamos com relação ao nosso passado, nosso presente e também o nosso futuro. Que as pessoas chamam isso, e a Bíblia também coloca muito bem questões a respeito do assunto, que é a depressão, que é aquilo que está causando ou acometendo muitas pessoas nos dias de hoje. Sofrimento, a depressão normalmente é um passado mal resolvido, um presente também mal vivido, mal administrado, causa aquilo que é chamado de estresse. Isso também a Bíblia trata sobre essas coisas. Mas a Bíblia também trata de um sofrimento que nós travamos ainda com o futuro, com coisas que ainda não aconteceram, que é a ansiedade, que é um dos males dos nossos dias. Então, as pessoas, elas estão vivendo dessa forma nos dias atuais. Então, Deus, o nosso Pai, nos apresenta palavras. Nós poderíamos encaminhar somente para este lado e tratar apenas sobre essas questões do ser humano, interna do ser humano, mas o texto não está apontando para isso, irmãos. O texto está apontando para o sofrimento, aí nós poderíamos falar do sofrimento de duas formas. O sofrimento é subjetivo, talvez os irmãos percebam bem que eu vou falar. O sofrimento subjetivo de que Paulo aborda aqui é aquele sofrimento que Cristo
viveu lá no jardim de Getsemane, no Getsemane, como nós já estudamos no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, quando Jesus orava com os seus discípulos e ele ficou angustiado em seu espírito ao ponto de sangue sair do seu corpo. Tamanha foi a angústia que Jesus padeceu ali antes da sua prisão e depois da sua morte. Foi a agonia do Getsemane. Depois Jesus foi preso e ele sofreu injúrias, foi chicoteado, bateram nele, colocaram coroa de espinho em sua cabeça, escarneciam dele, cuspiam nele, xingavam e mandava que ele saísse e se livrasse daquilo, se ele era realmente Deus. Adivinha quem foi que o bateu agora? Então foi esses sofrimentos que Jesus sofreu e depois teve de carregar a pesada cruz, ao ponto de o seu corpo não suportar o peso daquela cruz e não conseguir carregar, e no final, um sirineu foi colocado para levar aquela cruz até o local exato da crucificação de Cristo. Os irmãos imaginam que tudo isso é um sofrimento. Agora Cristo é crucificado. Ele é pendurado na cruz como maldito, como uma maldição, ao lado de dois malfeitores. Fora da cidade. E ele é morto por nossa causa. Então, este é o sofrimento vicário de Cristo, o sofrimento subjetivo. Mas, irmãos, no texto, há um sofrimento que Paulo trata aqui, de um sofrimento, de uma tribulação, de um sofrimento objetivo, que se refere ao sofrimento dos crentes, dos seguidores de Cristo, por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo sofreu por causa do Evangelho. O apóstolo João sofreu, foi exilado, colocado na ilha de Patmos, e lá sofreu por causa do Evangelho. Os demais apóstolos, os diáconos, a maioria dos homens de Deus do passado sofreram algum tipo de punição e perseguição por causa do Evangelho. Então é desse sofrimento, são dessas tribulações que a Bíblia fala aqui para nós, do que o apóstolo está colocando para nós. Veja o versículo 4. É Ele que nos conforta de toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu tratei desse versículo no domingo passado, mas é bom mencionar novamente aos irmãos. Veja bem, Deus nos conforta das nossas tribulações. Nós recebemos conforto das nossas tribulações para que nós possamos ajudar outros a superar as suas tribulações também. E eu disse aos irmãos, e não tenho nenhum receio de repetir, que qualquer cristão convertido verdadeiramente ao Evangelho de Cristo, biblicamente instruído, é muito mais eficaz do que qualquer doutor em psicologia. Ele está muito mais gabaritado para tratar da alma humana, dos anseios, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, do que qualquer pessoa formada na escola de Freud. Muito bem. Então, o versículo 5, que é o texto de hoje, é uma continuação ou é uma explicação do versículo 4. Ele diz: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Os irmãos lembram que eu falei agora há pouco sobre o sofrimento subjetivo, que foi o sofrimento de Cristo por nós, e o sofrimento objetivo, que é o sofrimento dos discípulos de Jesus, dos servos de Jesus, da igreja, por causa do Evangelho. Ele está dizendo aqui, irmãos,
Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, ou seja, Cristo morreu por nós, Cristo entregou a sua vida por nós, deu a nós o privilégio de estar com Ele nos céus, como Ele disse àquele homem que estava ao seu lado quando clamou por misericórdia. E se manifestar, então, estes sofrimentos se manifestam em nós a nosso favor, assim como também a sua consolação. Cristo é o nosso bom pastor, e o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. Eu gosto muito e expus com os irmãos expus em uma mensagem aquilo que Jesus disse no final, Mateus registrou no final do Evangelho de Mateus, na última parte do livro de Mateus, no último versículo, quando ele disse as seguintes palavras. No versículo 20, capítulo 28 de Mateus, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu intitulei essa mensagem, irmãos, como grande conforto ou grande consolo da parte de Cristo para a sua igreja. Cristo não abandonou a sua igreja. Ele foi, mas ele enviou um outro consolador semelhante a ele para estar para sempre com a igreja. Irmãos, não existe nada mais confortante para um cristão do que saber que Cristo está conosco em nossa caminhada. Porque se nós tivéssemos dúvida quanto a isso, irmãos, não haveria estímulo algum para fazermos qualquer coisa pelo Evangelho de Cristo ou para a pregação do Evangelho. Mas sabendo que Ele está conosco, que o nosso Senhor não nos abandonou, que o bom pastor não abandona as suas ovelhas, é uma razão para continuarmos a pregação do Evangelho. Ele está conosco. Então veja, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Vê que quando nós fizemos a leitura no Evangelho de João 15, 16, quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele vai falar dos sofrimentos, das tribulações, dos problemas que a igreja enfrentará durante a sua caminhada, mas ao mesmo tempo ele traz uma palavra de conforto, de consolo. Mas eu estarei com vocês, não abandonarei vocês. Essa é a certeza, irmãos, que a Bíblia nos dá o tempo todo. Jesus não abandonou os seus. Ele continua com a sua igreja, porque a igreja e Cristo são um só. Veja que o apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, ele ainda não era chamado assim de Paulo, era Saulo de Tarso ainda. Os irmãos puderem acompanhar no capítulo 9, o versículo 4, diz o seguinte: e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, irmãos, o Saulo, naqueles dias, o fariseu, o perseguidor da igreja, ele saiu para perseguir a igreja. Mas Jesus fala que Saulo estava perseguindo o próprio Cristo. Então, a igreja e Cristo são um só. Porque Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, nós somos o corpo de Cristo. Se Saulo estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo Cristo. Se alguém persegue Cristo, está perseguindo a igreja. Então, é o sofrimento, irmãos, que a igreja padece desde o seu surgimento. Desde o momento em que ela surgiu, que ela nasceu, que ela foi fundada. E não será diferente. A Bíblia não mente, irmãos. A Bíblia não engana. A Bíblia não diz, olha, venha para a igreja e os seus problemas estão resolvidos. Porque se alguém disser isso para você, ela está mentindo. A Bíblia não engana ninguém, Cristo nunca enganou ninguém. Jesus disse aos seus discípulos, as pessoas que queriam segui-lo, disse assim, olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Vocês querem seguir mesmo? Senhor, nós iremos.
Aonde o Senhor for, nós iremos. E aí Jesus diz, olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E vai falar dos lobos, dos chacais no deserto, que cada um tem os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus prometeu aos discípulos foi, ele diz, olha, a minha paz eu vos dou, não a dor como o mundo a dá. Ou seja, Jesus não prometeu conforto às pessoas. Jesus prometeu, irmãos, vida eterna. Jesus prometeu perdão para os pecadores. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando do pecado, do fardo da lei, que pesava sobre aquelas pessoas que estavam sendo subjugadas pelos fariseus, pelos líderes religiosos de sua época, por tantos preceitos humanos. E Jesus faz essas observações. Jesus vai pregar o sermão profético, como nós já pregamos aqui no Mateus 24, só para descrever como será o futuro da igreja, como será na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda. Vai haver um princípio das dores, depois vai haver uma grande tribulação, e só assim, em meio a esta grande tribulação, Cristo virá em resgate da sua igreja, porque nem mesmo a igreja suportaria tamanha perseguição. Porque até mesmo os eleitos, irmãos, não suportariam tamanha perseguição, mas em meio àquele sofrimento todo, quando a igreja já estava desvanecendo em sua força, Cristo volta para resgatar a sua igreja. É isso que está expresso no livro de Mateus 24, e nos evangelhos, e nas cartas de Paulo, no livro de Apocalipse também, é Pedro, tratando sobre este assunto. Então, a igreja precisa se preparar para os sofrimentos. É como nós ensinamos aos nossos filhos. Irmãos, não é sábio da nossa parte ensinar aos nossos filhos e dizer assim, olha, meu filho, você é uma pessoa maravilhosa. Onde você chegar, as pessoas vão te amar. Onde as pessoas chegar, elas vão te tratar bem. Irmãos, se nós ensinarmos os nossos filhos dessa forma, haverá um problema, porque quando eles chegarem na escola, a primeira coisa que vão fazer com ele é bullying. Se ele tiver uma orelha um pouquinho maior do que o normal, se ele tiver uma cabeça um pouco maior do que a normal, se ele for magro ou se ele for gordo demais, irmãos, ele vai sofrer bullying. Então nós precisamos preparar os nossos filhos. Meu filho, não te preocupa não, eles vão te apelidar, eles vão te chamar disso, eles vão te chamar daquilo outro, mas fique preparado, porque isso não vai te afetar. Estou contigo, qualquer coisa, nós estamos aqui. Mas nós não devemos orientar os nossos filhos a, toda vez que alguém fizer bullying com ele for para o canto chorar e for chamado, o pai vai lá intervir, aquela coisa toda, arrumar confusão com as pessoas. Se nós educarmos nossos filhos assim, nós estamos educando o nosso filho para o fracasso. Mas nós devemos educar os nossos filhos para suportar as tribulações, as perseguições, as dores, o sofrimento que o mundo está aí a oferecer. Porque, principalmente se ele for um cristão professo, ele vai ser discriminado onde ele estiver. Seja no ambiente de trabalho, seja na faculdade, seja na escola, em qualquer lugar onde ele estiver, ele vai ser tratado de forma diferenciada e não para o bem. Às vezes sim, às vezes não, mas nós devemos preparar as crianças para a realidade da vida. E é isso que Jesus faz à igreja. Olha, vocês estão pensando que vocês vão ser aceitos, vão ser recebidos com tapete de ouro? Prepara o lombo, prepara as costas para apanhar, prepara as cabeças para serem apedrejados, prepara o pescoço de vocês para serem cortados, enforcados, queimados. É isso que Jesus falou. Olha, mas não se preocupe. Aqueles que podem tirar apenas a vida de vocês, porque vocês servem aquele que pode ressuscitar os mortos. Era essa a esperança de Paulo, como nós vamos ver mais à frente. Meus irmãos, veja bem, o apóstolo Paulo diz, agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6,
Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O apóstolo Paulo está dando um exemplo, está dizendo, olha, nós sofremos por causa de vocês. Nós sofremos para o conforto e a salvação de vocês. Paulo não está dizendo aqui, irmãos, com essas palavras, que aqueles irmãos em Corinto foram salvos por causa dos sofrimentos de Paulo. De forma nenhuma, porque senão seria pelas obras. E a salvação não é pelas obras. Paulo é muito claro em dizer isso na carta aos Efésios, capítulo 1, 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tá? Mas, no entanto, Paulo está dizendo, mas se somos atribulados, Paulo está falando da tribulação que eles estão sofrendo por causa do Evangelho. É para o vosso conforto e salvação, ou seja, é para que vocês sejam alcançados com a pregação do Evangelho. Para que o Evangelho chegue até vocês. Quando Paulo esteve nessa cidade de Corinto, eu já mencionei isso aos irmãos, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, ele estava já desanimado. Primeiro ele foi para a sinagoga, como de costume, pregar aos judeus. Depois eles começaram a escarnecer sobre a pregação de Paulo, e Paulo saiu de lá e foi para uma casa ao lado da sinagoga e começou uma igreja ali. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, perdão, de Atos dos Apóstolos. O versículo 7 em diante é dito o seguinte: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo. De novo, Deus confortando Paulo. Eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo sabia, irmãos, que seria um sofredor. Paulo sabia, desde o seu chamado lá nas proximidades de Damasco, quando Deus falou para ele: mostrarei quanto deve sofrer por causa do Evangelho. Será para mim um vaso escolhido. Então Paulo sabia que ele padeceria muitas coisas por causa do Evangelho. Mas, como homem que Paulo era, assim como nós, teve os seus momentos de fraqueza. Assim, quando ele estava na cidade de Corinto, pela primeira vez, quando ele foi e fundou aquela igreja, depois de ter esse problema lá na sinagoga, ele ficou desanimado e Deus fala isso para ele: fala e não te cales. Fala e não te cales. Eu ainda tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, eu estou contigo, eu não te abandonei, permanece, faz, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa foi a palavra que Paulo disse a Timóteo. Cumpre cabalmente o teu ministério. Insta, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Muito bem, irmãos. Então, diante do versículo 6, nós temos aqui, sabendo que o versículo 6 diz: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Paulo está falando das tribulações que ele sofreu por causa do Evangelho. E ele vai relatar isso com mais clareza no decorrer dessa carta. Nós vamos ver isso, Paulo falando sobre os sofrimentos que ele padeceu. E se somos confortados, e aí Paulo falando agora do conforto de Deus, porque mesmo Deus que determina, que decreta as tribulações que vêm sobre a igreja, é o mesmo Deus que providencia o escape, é o mesmo Deus que providencia o consolo, para que não seja além da medida do necessário. Então veja, se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ou seja,
Se preparem. Está vendo os sofrimentos que nós passamos? Lógico que Paulo ainda faltava muita coisa ainda para sofrer. Mas já até aquele momento já tinha sofrido muito. Então Paulo está dizendo, estejam preparados, irmãos. Assim como nós sofremos, vocês também vão padecer coisas semelhantes ou até piores do que as nossas. E aí, no versículo 7, Paulo diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis na consolação. Então é isso. Como é que se trata uma ferida exposta? Você vai, os enfermeiros ali, as pessoas, os técnicos vão lá e faz a limpeza, dependendo da situação, às vezes dói bastante, às vezes, dependendo da circunstância, é necessário fazer uns pontos. É lógico que hoje nós temos anestesia e outras coisas que amenizam as dores naquele momento, mas antigamente não. Antigamente dava uma paulada na cabeça, a pessoa desmaiava, né? Ia fazer o procedimento. Estou brincando, né, irmãos? Eu vi isso em alguns filmes, né? Mas no resto do que poderia ser uma técnica, né? Mas hoje não, hoje é mais fácil. Mas você vai lá, você já imaginou, irmãos, tirar uma unha encravada, né? Como é o sofrimento? Então, os nossos sofrimentos, eles sobrevêm para nós, para a nossa educação, para nos preparar, irmãos, para outros momentos. Quando nós já sofremos algo e que passamos por sofrimentos semelhantes na frente, nós tiramos de letra, porque já sabemos como proceder. Quando tem alguém que vem conversar conosco e fala dos seus sofrimentos, aí você baixa a cabeça e dá aquele sorriso maroto, sabe de nada, inocente, né? Então, já sofri muito mais do que isso. Então, você tem experiência para ensinar a pessoa, para orientar a pessoa. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós amamos o sofrimento. Não, ninguém gosta de sofrer. No entanto, não é do que eu quero, não é o que eu preciso, não é o que eu entendo, não é a minha mente. As pessoas dizem assim, eu acredito desse jeito. Irmãos, quando a pessoa começa com eu antes, né? Eu acredito desse jeito, já vem com um problema aí. Porque a resposta correta nossa é, a Bíblia diz assim, e se a Bíblia diz isso, eu creio dessa forma. Porque a Bíblia diz dessa forma. Não criando os meus próprios conceitos. Não, nós não devemos criar os nossos próprios conceitos com assuntos que se referem às doutrinas, à palavra de Deus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso? Diz. Então pronto, acabou a conversa. Tá? A Bíblia não diz? Não. Então, a gente não discute sobre o assunto. Se for uma questão doutrinária. Tá? Mas se a Bíblia fala, então vamos seguir aquilo que a Bíblia fala. Em nenhum momento a Bíblia diz que quando você se converte, todos os seus problemas já estão resolvidos. Venha para o culto de libertação, de cura e libertação, a sexta-feira da libertação. A gente passa, às vezes, nas cidades, nos grandes centros, aqui também já tem essas coisas, e as pessoas vão entregando os folhetos para você. E você lê o folheto, você pensa, onde é o terreiro de macumba que vai ter? Não, mas não é o terreiro de macumba, é uma igreja. Porque lá, mal olhado, bruxaria, feitiço, não sei o quê, tudo vai ser desfeito naquela sessão de descarrego, naquela igreja X. Igreja não, irmão, seita. E nós precisamos ter a consciência, irmãos, de que não é assim que as coisas se resolvem. Quando nós nos convertemos a Deus, de fato, nós nos entregamos as nossas vidas ao Senhor, irmãos, eu quero dizer aos irmãos, às vezes os problemas aumentam. É por isso que as igrejas históricas, elas são menores do que as igrejas moderninhas, as igrejas que estão aí prometendo o mundo às pessoas.
Porque quem prometeu riqueza às pessoas não foi Deus, irmãos, não foi Jesus. Quem prometeu riquezas e bens materiais foi Satanás. Quando ele disse a Jesus, quando estava sendo tentado por ele no deserto, diz: olha, tudo te dareis se tu prostrado me adorares. Foi Satanás quem prometeu bens e riqueza para as pessoas, conforto. Está vendo tudo isso aqui? Tudo te darei. Satanás é mentiroso, né, irmão? Sabe? Tudo pertence a Deus. Tudo é de Cristo, né? Ele vai dar o que para Cristo? Ele é um pobre, miserável, cego e nu. Mas ele prometeu, né? E Jesus repreendeu Satanás duramente por causa das suas investidas. Então, a teologia da prosperidade é uma farsa, irmãos. Cair no conto de que se você contribuir com X, Deus vai te retribuir muito mais financeiramente. Não é assim, irmãos, que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós devemos contribuir para o Senhor em uma forma de gratidão por aquilo que Deus já nos deu. E não fazendo um depósito lá para que renda e depois a gente receba mais. Pô, Deus me deu, eu tenho um negócio, eu tenho um emprego, eu tenho uma renda, e aquilo o Senhor está me conduzindo aquela renda todo mês, ou toda semana, ou todo dia, dependendo da situação, e aí você olha para tudo aquilo que Deus te deu, e você diz assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me abençoado até agora. Parte disso te darei para que a igreja continue progredindo sobre essa terra, levando o evangelho a outras pessoas. E aí você retribui como uma forma de gratidão a Deus. Você não entrega o dízimo ou oferta com a intenção de dizer assim: ó, tá aqui, Senhor, tá vendo? Estou sendo fiel. Eu quero, sabe? Manda para mim depois. Não é assim, irmãos. Não se pode barganhar com aquele que tem tudo. Você vai negociar com alguém que tem tudo? Vai sair de lá liso. Você já imaginou alguém agora ter um presidente novo nos Estados Unidos? Novo, assim, no cargo, né? Ele não é novo de idade. É a nação mais rica do mundo. É a nação mais poderosa do mundo. Em todos os sentidos, econômico, militar, político e tudo. Quando as pessoas vão sentar para negociar com ele, que é um negociador nato, a vida dele foi negociar, as pessoas já sentam, os países já sentam numa posição de inferioridade. Porque eles têm tudo. Por isso que ele disse que nós, brasileiros, é que dependemos mais da América do que a América de nós. E de fato é mesmo. Ele não mentiu, não. Então, meus irmãos, eu estou citando o exemplo de um homem falho e pecador, que é o presidente dos Estados Unidos. Mas nós estamos falando aqui de um Deus que tem tudo. Todo o universo é dele. Tudo é dele. Então não tem como barganhar com Deus, irmão. A única coisa que nós podemos fazer é como o publicano pecador fez. De longe, nem ousava olhar para o local mais santo do templo com o rosto no pó, dizia: ser propício a mim, pecador, ou seja, perdoa os meus pecados, faz em mim a tua vontade, o teu querer. Nós jamais, irmãos, podemos chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, se eu ainda tenho crédito contigo, faz isso, faz aquilo outro. Irmãos, que oração mais demoníaca é essa? Que alguém pode chegar para Deus e exigir algo de Deus? Jesus nos ensinou a oração modelo. A oração modelo é o seguinte, irmãos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Veja o tamanho da humildade que é a oração, que está na oração modelo, da humilhação do pecador diante do Deus Todo-Poderoso. Então o Evangelho não promete fundos e riqueza para as pessoas. O Evangelho promete salvação, que é o bem mais precioso que alguém pode ter. E ainda tem mais. Não só promete, como ele guarda. Porque quando alguém se arrepende e se converte, a salvação é o bem mais precioso. Então ela não fica guardada por nós mesmos. Porque se ficasse guardada por nós mesmos, ou se nós guardássemos a nossa própria salvação, irmãos, nós somos tão falhos e pecadores que
certamente alguns de nós estaríamos negociando ela por aí no mercado negro. Mas é Deus que guarda. A salvação pertence ao Senhor, do começo ao fim. O Espírito Santo de Deus é que guarda e protege, irmãos. Então, quando você vê pastores dizendo que a sua salvação depende da oferta ou dos dízimos que você dá, então seja repreendido como anátema. Porque não é bíblico isso, irmãos. Não estou dizendo que as pessoas não devem contribuir para o progresso do reino de Deus. Devemos sim, é bíblico. E Jesus cita exemplo, por exemplo, da viúva pobre. A viúva pobre deu maior oferta. E Jesus disse aos seus discípulos, olha, essa viúva deu maior oferta. E os discípulos disseram, mas como, Senhor? Ela deu apenas umas moedas. E aqueles homens ali deram grandes quantias. E Jesus diz, olha, eles deram do que estava sobrando. Aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Uma vez eu conversei com um irmão de uma igreja reformada, inclusive. Ele dizia, lá na igreja, centavo, 1 centavo, 10 centavos. A gente nem aceita, a gente nem gosta disso. Isso não. Eu digo, o quê? E você nunca leu a história da viúva pobre? Ou seja, irmãos, o que deu antes do valor financeiro depositado no gasofilaço, Deus olha para o coração do ofertante. E é tão sério isso, que Deus diz, se nós tivermos com um problema com o irmão, você não venha trazer a sua oferta. Vá primeiro resolver o seu caso com o irmão, depois você traga a sua oferta. Eu pergunto, qual pastor ensina isso antes do ofertório? Irmão, vamos ter um ofertório na igreja. Calma aí, você está intrigado com alguém? Vá lá resolver primeiro, ou então não traga a sua oferta não, porque Deus não vai aceitar. Você não vai ver ninguém dizendo isso, né? Os pastores não dizem isso. Por quê? Porque são mercenários. Eles só pensam no dinheiro. Então, só para os irmãos perceberem que o sofrimento faz parte da nossa carreira cristã. Somos militantes mesmo, tá? Fazemos parte da milícia de Cristo, ou seja, o nosso Senhor Jesus é o nosso general, aquele que vai à frente, nós militamos com Ele, nós caminhamos com Ele. Irmãos, a vida de um militar não é uma coisa fácil. É essa linguagem que a Bíblia usa aqui. Talvez os militares que estão aqui no Brasil, lá no conforto dos quartéis, seja fácil. A gente pensa, né? Mas vai lá, quando eles estão iniciando a carreira. Eles pensam que vão estar pilotando jatos, eles vão estar pilotando aeronaves e tanques de guerra. Eles estão lá pintando meio fio, capinando o quintal do quartel. É isso que eles fazem lá, a maior parte do tempo. Tá, depois eles vão progredindo, é lógico. No entanto, irmãos, pense agora, e eu falando disso, os militares que estão lá na Ucrânia, agora lutando e defendendo a sua pátria, o seu país. Eu estava vendo uma reportagem, um documentário, as pessoas mostrando as temperaturas baixíssimas na capital, lá em Kiev. E as pessoas que estão no conforto da sua casa, que estão com os aquecedores e com cobertores, elas estão sofrendo por causa do frio. Estão sofrendo por causa do frio. Agora, o repórter perguntou, agora você imagina aqueles soldados que estão lá nas trincheiras, defendendo a sua nação, defendendo o seu país, defendendo a sua pátria, defendendo a sua família, dando a vida por seu país. Imagine aqueles homens lá, como é que não está a vida deles, naqueles frios de congelar, em defesa da sua nação, da sua pátria. Irmãos, assim somos nós. Nós somos soldados de Cristo. Devemos estar em alerta máxima o tempo todo. O inimigo, Satanás, está ao nosso derredor, procurando maneiras para nos destruir. Nós precisamos manter, como diz assim, as trincheiras, estar do lado certo da luta. E o campo de batalha, a linha de frente, como os militares dizem, não é um local de conforto. Está vivendo no conforto aqueles que estão na retaguarda, aqueles que estão nas cidades, os cidadãos comuns. No entanto, os militares que estão defendendo a sua pátria, eles estão sofrendo, eles estão morrendo, eles estão dando a vida por sua pátria. E é assim, irmãos, que nós devemos agir. É assim que nós devemos... Paulo faz a figura de um soldado romano quando ele escreve a carta aos Efésios, falando do capacete da salvação, do escudo da fé, né, da couraça da justiça, o sapato da preparação do evangelho da paz,
a espada do Espírito, mostrando a figura de um soldado romano nos seus dias. É como nós devemos também nos revestir de toda a armadura de Cristo para lutar e resistir nos dias maus. Como os soldados estão agora à frente lá na Ucrânia lutando por sua nação, pelo seu país. Assim como o exército de Israel também esteve em conflito recentemente e agora já há um acordo de paz, graças a Deus, e as coisas estão melhorando por lá. Mas foi necessário que aqueles homens e mulheres saíssem do conforto da sua casa e fossem para as trincheiras e fossem para a linha de frente para defender a sua nação. Porque senão a nação deles não existiria mais. A igreja precisa, irmãos, do trabalho de cada um dos irmãos. Somos soldados. E não pense que um soldado se prepara para a guerra achando que ele vai estar passando por conforto. Ele vai estar usufruindo das melhores coisas dessa terra. Na verdade, ele vai padecer as piores coisas, os piores sofrimentos. Mas há uma esperança no final, vencida a batalha. Há uma esperança de vida calma ao seu povo, para a sua família, para ele mesmo. No caso, irmãos de Cristo, do Evangelho, há um consolo para nós, há um conforto para nós, tá? Há uma esperança, como diz o versículo 7 aqui, diz assim: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Se nós formos para a batalha, sofremos os sofrimentos que estão impostos aos combatentes, no final nós seremos consolados. No final nós teremos paz, gozaremos uma paz justa, como diz o presidente da Ucrânia, que ele deseja ao seu país uma paz justa. Não que seja uma paz onde uma nação inimiga como a Rússia venha subjugar o seu povo, mas uma paz em que seu povo continue livre, democrático e não subjugado a um país, a uma ditadura comandada por Vladimir Putin. Eu estou colocando isso, irmãos, só para os irmãos entenderem que na vida cristã, na vida espiritual, nós enfrentamos uma batalha todos os dias. A Bíblia fala disso, chamado de batalha espiritual. Às vezes essa batalha espiritual é levada para os campos do movimento pentecostal e nós devemos ter um cuidado com isso. Mas essa batalha acontece todos os dias. O inimigo, o nosso adversário, Satanás é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor em todo o tempo e não descansa, preparando armadilhas para que nós possamos cair nas suas armadilhas. E nós devemos estar em alerta máximo, o tempo todo, lutando, sabendo dos sofrimentos, mas olhando para a esperança futura, a nossa esperança que é Jesus Cristo, que está conosco, e é o nosso general de guerra e que nos conduz em todo o tempo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos com essa palavra. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Obrigado, meu Pai, por tua santa palavra que foi lida neste momento. Pelo teu evangelho, Pai, que foi anunciado. Sabemos que no mundo teremos aflições, que no mundo passaremos por dificuldades e adversidades, por problemas de saúde, Pai, e até morte. Mas nós cremos num Deus que ressuscita os mortos, que nos reserva, Senhor Deus, o privilégio de um descanso eterno, de uma morada eterna, de um paraíso eterno. Ó Deus, muito obrigado por esta viva esperança. Muito obrigado porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo morrer em nosso lugar para nos dar conforto espiritual, para nos dar consolo espiritual. Obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.